Irmãos, dando continuidade à nossa exposição no Novo Testamento, na sequência, vamos abrir em Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Domingo passado nós recebemos os 3 versículos anteriores e agora na sequência nós vamos ver Mateus 12, de 46 a 50. Falava Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que é tão poderosa para demover os nossos pensamentos errados, para destruir as nossas concepções antibíblicas do Senhor, arruinando sofismas, arruinando pensamentos que não estão condizentes com a tua vontade. Nós te louvamos porque a tua palavra endireita a nossa mente, endireita o nosso coração, endireita os nossos caminhos. Te louvamos porque a tua palavra é a fonte externa, inspirada e divina, da qual nós necessitamos para que a nossa mente seja transformada e o nosso coração seja mudado. Nós te louvamos porque ela está aos nossos olhos, na nossa língua. O Senhor fala conosco por meio dela. E te pedimos então, Pai, que nesta manhã o Senhor transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. O Senhor destrua os pensamentos que não condizem com a Tua palavra, que as opiniões que são frutos de doutrinas de homens possam cair nesta manhã e que a Tua palavra, apenas a Tua palavra prevaleça em nossa mente e em nosso coração. Dá-nos um coração, ó Pai, um coração humilde, para que quando confrontados nas nossas ideias, nós possamos reconhecer o nosso erro e a soberania da Tua palavra. Dá-nos um coração ensinável, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que deve ser mais importante na nossa vida? O nosso relacionamento com a família ou o nosso relacionamento com Deus? Esse é um texto precioso para nós tratarmos deste assunto. Imagine a cena que nós temos aqui. Jesus em uma casa cheia, repleta de pessoas, ao ponto de Maria e os irmãos de Jesus tentarem entrar na casa para falar com Jesus e não conseguirem. Havia tantas pessoas ali que o acesso de Maria e dos irmãos de Jesus foi impossível, foi impedido. Alguém avisa a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora tentando falar com ele, e Jesus dá uma resposta surpreendente, uma resposta que nos traz algumas lições muito preciosas nesta manhã. A primeira lição é que a prioridade de Jesus era o reino, não era a sua família. A prioridade de Jesus era o reino, não era a sua família sanguínea, não era Maria e os seus irmãos a sua prioridade. Jesus estava ensinando então o povo naquela casa, e Maria e os seus irmãos tentam interrompê-lo. E Jesus não se deixa interromper. Ora, quem eram os irmãos de Jesus? Mateus, no capítulo seguinte, veja aí na sua Bíblia, capítulo 13, versículo 55, ele dá o nome dos irmãos de Jesus. Veja Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Os 4 irmãos de Jesus eram estes: Tiago, José, Simão e Judas. Mas Jesus tinha irmãs também. Veja o verso 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? O texto não fala o nome das irmãs, mas Jesus tinha irmãos, 4, e tinha algumas irmãs. O texto fala que Maria e os seus irmãos estavam então tentando interromper Jesus, estavam ali tentando falar com Jesus.
Ora, por que eles estavam procurando a Jesus? Mateus não explica, mas o evangelista Marcos dá uma explicação muito provável. Marcos capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, abra lá comigo, Marcos 3, 20. Para você ver com os teus próprios olhos. Marcos 3, 20. Falando de Jesus. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está fora de si. Se você observar no relato de Marcos, na sequência do texto, no versículo 31, Marcos vai falar desse episódio que nós estamos estudando aqui, da família. Então, isso tem levado a maioria dos estudiosos a entender que a família de Jesus estava ali, Maria e os seus irmãos estavam ali, preocupados com Jesus, achando que Jesus estava fora de si, porque a multidão afluía para com Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus, que Jesus mal podia fazer as suas próprias refeições. Ora, isso combina, isso harmoniza com o relato de João, quando João, no capítulo 7, versículo 5, diz que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos físicos, sanguíneos de Jesus, não criam em Jesus. Isso harmoniza com outro texto, quando Jesus diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, porque os da cidade e até os da própria família não criam em Jesus. Maria cria, mas os seus irmãos não. Então, Jesus não aceita esta interrupção. Assim como Jesus não aceitou a interrupção de Maria lá no casamento em Caná da Galileia. Lembra-se do primeiro milagre? Quando Maria chegou para Jesus e disse, eles não têm mais vinho. E Jesus não era o responsável pelo vinho da festa. Por que Maria foi falar para Jesus que o vinho tinha acabado? É óbvio que Maria queria que Jesus fizesse um milagre. É óbvio que Maria queria que Jesus se revelasse ali como Messias. E isso é perceptível na resposta que Jesus dá. Jesus fala, mulher, não é chegada ainda a minha hora. A minha hora não é chegada. Primeiro, ele a chama de mulher, ele não a chama de mãe, porque ele está colocando Maria no papel dela. Maria, agora não é conversa de mãe para filho, agora é conversa do Senhor para com a serva. Ainda não é chegada a minha hora. E esse texto, esta frase, chegada a minha hora, é uma frase, é uma palavra-chave no Evangelho de João. Várias vezes ela se repete. Até a última vez, quando Jesus na cruz diz, é chegada a minha hora. Então Maria estava pedindo para que Jesus adiantasse o processo e se revelasse ali a todos como Messias. Mas Jesus disse, ei, isso não é da tua alçada, não é chegada a minha hora. Jesus faz o milagre silenciosamente, ele não faz um espetáculo como Maria queria. Então note, a prioridade de Jesus nunca foi Maria, a prioridade de Jesus nunca foi os seus irmãos, a prioridade de Jesus foi o reino, foi fazer a vontade do seu Pai. E aqui, quando Maria e os seus irmãos tentaram interrompê-lo, talvez não compreendendo o ministério de Jesus, tentando tirá-lo da multidão, Jesus nem foi atendê-los. Ele disse, quem é a minha mãe e os meus irmãos, senão estes daqui que fazem a minha vontade? Então a primeira lição que esse texto nos traz é que a prioridade para Jesus era o reino e não a sua família física, a sua família sanguínea. A segunda lição que esse trecho nos traz é que laços espirituais são mais importantes que laços de sangue. Laços espirituais são mais importantes que laços de sangue. No nosso texto, alguém então anuncia para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. E aí Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ora, num primeiro momento, parece de novo que Jesus está numa resposta que mal educada, não é? Jesus está desprezando a família. Não, Jesus nunca desprezou a família. A prova disso é que quando Jesus estava na cruz,
Ele chama João, o discípulo amado, chama Maria, e ele diz para João: João, eis aqui tua mãe, Maria, eis aqui teu filho. Jesus passa a guarda de Maria para o discípulo amado. Tudo indica, José já fosse falecido naquela época. Você deve notar na narrativa bíblica que José, o pai de Jesus, ele some depois dos 12 anos de idade de Jesus. Naquele episódio em que Jesus, ele se perdeu em Jerusalém e foi encontrado com os doutores aos 12 anos, José estava ali. O registro bíblico dá um pulo para o começo do ministério de Jesus aos 30 anos. E a partir dos 30 anos, você não tem mais notícias de José. O que nos leva a entender que em algum período entre os 12 anos de Jesus e os 30, José tenha falecido nesse período, dado o silêncio de José no ministério de Jesus Cristo. Maria sempre aparece sozinha depois dos 30 anos de idade de Jesus. É por isso, então, que, cuidadoso com a sua mãe, que na cruz ele chama João e fala: João, eis aí tua mãe, Maria, eis aí teu filho. Jesus era o filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de passar o cuidado de Maria para algum dos seus irmãos ou para o próprio João, que era o discípulo amado. Isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus nunca descuidou de Maria, mas que laços espirituais são mais importantes do que laços familiares. Um dia na glória, nós não teremos mais os laços familiares que nós temos aqui na terra. Será outra coisa lá em cima. Os nossos laços serão laços de afinidade espiritual, de relacionamento espiritual. Nós já temos um pouco, nós já temos como que uma amostra desses laços aqui na terra. Para alguns de vocês, eu tenho certeza, há mais comunhão entre irmãos da igreja do que por vezes com irmãos na fé, não é assim? Aliás, com irmãos da família. Por vezes nós temos muito mais afinidade e muito mais relacionamento com os irmãos da fé do que com os irmãos da própria casa, da própria família. E Jesus Cristo, ele mostrou que esses laços espirituais são superiores. Por exemplo, quando em Mateus 10:37, Mateus registrou palavras de Jesus: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A palavra de Deus nos mostra que o nosso amor maior deve ser por Deus. O texto não está dizendo que nós não devemos amar o nosso pai, a nossa mãe e os nossos filhos. Devemos, mas o nosso amor maior deve ser para com Deus. Por quê? Se o teu amor maior for para com os seus pais, no dia em que eles morrerem, a sua vida está acabada. Você vai cair numa depressão. Se o significado da sua vida está nos teus filhos, se Deus o livre, Deus levar um filho teu, o que vai ser da tua vida? E aliás, muitos pais não se levantam de uma queda desta, de perder um filho. Alguns pais acabam com a própria vida, a vida acaba depois da morte de um filho, porque a esperança estava tanto naquele filho, que morrendo o filho acabou toda a razão de viver. O contrário é verdadeiro, né? Há pais que perdem um filho e Deus reconstrói as suas vidas. Aqui na igreja temos exemplos, inclusive, de pais que seguraram-se firme nas mãos de Deus e Deus os levantou, não obstante terem perdido um dos seus filhos. Mas a palavra de Deus nos mostra que os laços espirituais são superiores. Jesus disse, Lucas 14:26, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãs e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus colocou seguir a Deus, seguir a Cristo como prioridade. Mateus 19:29, um texto consolador. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Alguns de vocês, eu sei, deixaram casas porque os pais não concordavam com o evangelho. Alguns de vocês não têm um relacionamento profundo com seus parentes e familiares porque eles não seguem a Cristo.
E meus irmãos, é isso mesmo. Jesus Cristo profetizou que se nós o seguíssemos, nós não teríamos total relacionamento com aqueles que não o seguem. Ele disse num texto muito duro que estarão divididos, quando ele disse que ele não veio trazer a paz, mas trazer a espada. Ele continua dizendo: estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Lucas 2:53. Então, laços espirituais são mais importantes que laços familiares. Nós damos prioridade a Jesus Cristo e nós oramos pelos nossos familiares, nós os evangelizamos para que eles conheçam a verdade e venham para os caminhos de Cristo, mas o nosso compromisso não está com eles, o nosso compromisso está com Deus. Terceira e última lição: a vontade do Pai é mais importante que a vontade da família. O versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse texto é muito precioso quando ele diz: qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Imagine a cena, Jesus rodeado de pessoas, uma multidão de pessoas naquela casa. Aí vem a mãe e os irmãos de Jesus querendo falar com ele. E Jesus, ele pergunta: quem é meu pai e meus irmãos? Estes aqui. E ele aponta para aqueles discípulos, homens e mulheres e moças e jovens, possivelmente crianças que estavam ali. E ele aponta: qualquer destes que fizer a vontade de meu Pai, esse será meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer. Meus irmãos, o mundo rejeita a muitos de nós, por razões diferentes, né? Rejeita por questões financeiras, rejeita por questões de pele, por racismo, por discriminação social. O mundo nos rejeita, muitos de nós são rejeitados no mundo, mas Cristo é aquele que olha para nós e diz: qualquer de vocês que fizer a vontade do meu Pai, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Veja o amor de Jesus Cristo aqui. O amor de Cristo nos trazendo para dentro da sua família. Nós temos em Cristo o nosso Redentor, o nosso Salvador. E em termos de filiação, Ele é o nosso irmão mais velho. Quando o mundo persegue a igreja e mata pessoas, e isso está acontecendo do outro lado do mundo, o mundo não percebe que estão matando irmãos de Jesus Cristo. E qual será a sua fúria quando Ele retornar e quando Ele castigar e vingar os seus irmãos que foram perseguidos, foram torturados e foram assassinados? Jesus Cristo voltará em toda a sua glória e na ira do Cordeiro para vingar o sangue dos seus irmãos que foram assassinados. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, Ele nos traz para dentro da sua família. Lucas, narrando o mesmo episódio, ele diz, nas palavras de Jesus, que irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas 8:21. Ali, nos discípulos de Jesus, você tinha dentre os 12, a maioria deles havia deixado família para trás. Os pescadores deixaram o seu pai no barco. Mateus deixou a sua coletoria. Os discípulos haviam deixado família para seguir Jesus Cristo. Eles haviam incorporado já essa prioridade do reino. E agora Jesus está se referindo a toda aquela multidão que está ali. O puritano Matthew Henry, ele diz assim: sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, desejando falar com ele, quando deveriam estar do lado de dentro, desejando ouvi-lo. A mãe e os irmãos estavam do lado de fora querendo interromper, querendo falar. Mas corretos estavam aqueles discípulos que estavam ali dentro, querendo ouvir Jesus Cristo. A vontade de Deus é sempre mais importante que a vontade da família, não tenha dúvida. O mesmo autor, Matthew Henry, diz assim: note que todos os crentes obedientes estão próximos de Jesus Cristo. Usam seu nome, carregam sua imagem, têm a sua natureza, são da sua família, Ele os ama, conversa livremente com eles como nas suas relações, Ele lhes dá as boas-vindas à sua mesa, cuida deles,
providencia tudo para eles, vê que eles não querem nada que lhes seja adequado, que não querem nada que seja adequado para eles. Quando ele morreu, deixou-lhes ricos legados, e agora ele está no céu, mantém uma correspondência com eles, e finalmente terá todos eles com ele, e nada deixará de fazer parte da sua família. Nem jamais se envergonhará das suas más relações, mas o confessará diante dos homens, diante dos anjos e diante do seu Pai. Assim, meus irmãos, a vontade de Deus, a vontade do Pai é mais importante que a vontade da família. Eu concluo com algumas aplicações. Primeira, nada do que a Bíblia fala nesses termos invalida o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Então, nada disso que foi falado, da nossa prioridade para com Deus, ao invés da família, invalida o mandamento de que nós devemos honrar os nossos pais, devemos obedecer os nossos pais, devemos cuidar dos nossos pais. O quinto mandamento não é um mandamento só para crianças, quando nós dizemos para as crianças que elas devem obedecer e honrar os seus pais. É um mandamento para adultos. Enquanto os nossos pais forem vivos, em idade avançada, nós somos responsáveis por eles, nós temos que cuidar deles. Você não deve pegar o seu pai e a sua mãe e largar num asilo para se livrar do seu pai e da sua mãe, do trabalho de cuidar deles. Você deve cuidar dos seus pais, ou se você colocar num local, tem que ser um local que vá de fato cuidar. Muita gente nesse mundo, quando chega aí no ápice da carreira, do trabalho, e os pais começam a ser um peso no sentido de cuidados físicos, eles se esquecem dos pais. Isso é quebrar o quinto mandamento. O quinto mandamento é um mandamento que nos acompanha a vida inteira. Enquanto os nossos pais forem vivos, nós temos que cuidar deles, devemos zelar pela vida deles. Deus vai cobrar isso de nós. Então, nada do que foi dito aqui invalida o quinto mandamento. Mas, pastor, não há uma contradição então? Nenhuma contradição. O quinto mandamento nos mostra que nós temos que cuidar dos nossos pais. E entre obedecer os nossos pais e obedecer a Deus, nós obedecemos a Deus. Deus é o nosso Pai superior, Ele é a autoridade superior. De modo que se um pai ou uma mãe proíbem vocês de seguirem a Cristo, vocês vão desobedecer pai e mãe para seguir a Cristo. Porque Cristo é a nossa autoridade superior. Se o presidente da República quiser nos impedir de seguir a Cristo, nós vamos seguir a Cristo. Ele é o nosso Redentor, é a autoridade superior. Uma segunda aplicação, e agora, as próximas aplicações têm relação com o nosso país, que é mariólatra, porque é um país de formação católico romano. O catolicismo romano pegou a figura da bem-aventurada Maria, nossa irmã preciosa, jovem piedosa, e tirou da condição bíblica e a elevou a uma condição de veneração, de co-mediadora, de corredentora, de rainha celeste, de regina celeste, de rainha dos céus, coisa que a Bíblia não fala, meus irmãos. A Bíblia não coloca Maria como numa posição de ser venerada ou de ser adorada. O texto bíblico nos dá algumas mostras muito suficientes e interessantes de que Maria não é soberana, de que Maria foi uma serva fiel do Senhor, mas nunca quis ser adorada ou venerada. Então, a segunda aplicação: Maria não é rainha do céu, não tem autoridade. Jesus não aceitou a sua interrupção. Notaram isso? Se Maria fosse rainha dos céus, quando Jesus ouvisse, tua mãe está lá fora, ele pararia tudo, iria atender a mãe. Meus irmãos, ele não parou tudo. E pior, ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos, senão estes aqui que fazem a minha vontade? Então você nota que Maria, ao contrário do que o romanismo fala, não é rainha dos céus. Jesus não aceitou a sua interrupção, assim como ele não aceitou o seu pedido lá em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Lá ele também não aceitou o pedido de Maria de se tornar conhecido naquele momento como o Messias. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Uma terceira aplicação, então. O dogma da perpétua virgindade de Maria é uma farsa. A doutrina que o romanismo criou, de que Maria é virgem até hoje, é uma mentira. Maria não foi sempre virgem. Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Jesus nasceu sem participação masculina. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Maria achou-se grávida sem ter relação nenhuma com José. Mas o texto bíblico nos mostra que Maria teve filhos e filhas. Nós vimos, Mateus 13, 55 e 56. Os irmãos de Jesus estão listados ali. Há uma menção às irmãs de Jesus. O catolicismo romano diz que eram primos. Não, o texto está falando que são irmãos. Se fossem primos, apareceriam como primos. A tradução é irmãos mesmo. Então, depois que Jesus nasceu, José passou a coabitar com Maria e eles tiveram 4 homens e mais algumas filhas. Aliás, o texto bíblico de Mateus, no comecinho de Mateus 1:25, Mateus 1:25 diz assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Note, José não a conheceu, não teve relação com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho. Até o momento de Jesus nascer, eles não tiveram relação. O texto abre a margem total para que eles tenham relações depois, confirmado com os textos que falam dos irmãos e das irmãs de Jesus. Uma quarta aplicação. Para Jesus, Maria não era mais importante do que um discípulo. Jesus não parou tudo o que estava fazendo para atendê-la, mas olhou para os discípulos e disse que estes são meus irmãos, irmãs e mãe. Então note que para Jesus os laços espirituais já eram mais fortes do que os laços físicos. Ele não considerou Maria como mais importante do que os seus discípulos. Jesus é a mostra de que laços espirituais são mais importantes do que laços físicos. E uma última aplicação. Maria foi bem-aventurada, foi uma moça piedosa, merece todo o nosso respeito. Mas nós a respeitamos quando não atribuímos a ela títulos que a Bíblia não atribui, como corredentora, rainha dos céus e alguém que é digna de adoração. A Bíblia nunca fez isso, meus irmãos. Você não encontra na Bíblia Maria sendo adorada, Maria sendo venerada. Maria é uma serva piedosa, que depois da morte e ressurreição de Jesus, ela se junta aos discípulos da igreja, naquela ocasião 120 discípulos, e nós a encontramos ali junto com os 120 primeiros discípulos adorando ao Senhor, mas ela nunca foi objeto de adoração, isso foi uma invenção do catolicismo romano. Assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós cumpramos o 5º mandamento, que nós honremos os nossos pais, que nós cuidemos deles, e que numa diferença entre obedecer os pais e obedecer a Cristo, que nós obedeçamos a Cristo, porque, como nós vimos nesta manhã, a prioridade do reino não é a família, laços espirituais são mais importantes que laços de sangue, e a vontade do Pai é mais importante que a vontade da família. Que Deus assim nos abençoe. Amém.